Fala aí, galera do 8º ano da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as questões, as riquezas naturais, as questões econômicas na América Latina. Nós falamos bastante sobre a América Latina, sobre população, urbanização, as questões relacionadas à questão de população, cidade, crescimento das cidades, a dinâmica econômica, blocos econômicos, o Mercosul, e vamos falar um pouquinho agora das riquezas, das questões econômicas que a gente hoje trava dentro da América Latina, que é um continente, que é parte do continente, porque a gente vai colocar parte do continente, que tem características ligadas principalmente à colonização de exploração. E essa é uma característica muito importante para a gente levar em consideração. Falar um pouquinho da América Latina é falar um pouquinho das riquezas que os países, de uma certa forma, tentam, comercializar ou praticamente utilizar para a sua população. E a gente tem o solo, a gente pensa muito naquela questão que nós estudamos lá atrás, lá no 6º ano, vocês devem lembrar, quando a gente fala sobre solo, quando a gente fala sobre agricultura, quando a gente fala sobre tudo isso. E aí você fala assim, olha, o meu país tem riqueza tal, o meu tem aquilo, o meu tem aquilo outro. Então a relação ela é muito próxima a isso. Por quê? Como é que isso acontece? Quais são as características disso de uma forma geral? É o seguinte, o país tem as suas riquezas e ele comercializa no mundo, ou no seu bloco econômico. Como eu falei aqui na América Latina, a gente tem vários blocos econômicos. Vamos falar, um mais famoso porque a gente conhece, o nosso bloco econômico, o Mercosul, com Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, a gente tem uma relação comercial, a gente tem tarifas únicas, etc. Mas os nossos produtos não são produtos tão idênticos assim, então a gente faz essa troca de produtos, assim como acontece com outros países. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui e vou mostrar um pouquinho da questão da Bolívia com o Brasil. A Bolívia vende para o Brasil gás natural. E esse gás natural é utilizado para veículo, para o nosso dia a dia. Eu vou falar o propano, tem os nomes ali científicos que eu também já não vou falar para você que eu sei tudo isso não. Mas o gás de cozinha, que está acostumado. Então a gente compra da Bolívia. Não que a gente não produza, a gente também produz isso, só que a gente compra da Bolívia. E é essa relação comercial, porque é necessário que isso aconteça. Eu preciso falar para você o seguinte, olha, galera, eu tenho um produto aqui, eu estou vendendo esse produto, mas eu tenho que comercializar com você e comprar o seu produto. Senão fica inviável. Imagina o Brasil, por exemplo, que tem tudo, que planta tudo, não comprar de ninguém, só vender para todo mundo, ele vai ficar na vantagem, os outros vão ficar na desvantagem. E tem uma questão que os economistas sempre falam, se o seu vizinho está muito pobre e você deixa ele mais pobre ainda, como é que ele vai poder te ajudar? Vou dar um exemplo disso no próprio Paraguai, que era uma potência industrial no século XIX e depois virou o que a gente sabe o que é, infelizmente, um dos países mais pobres da América Latina. Assim como, infelizmente, outros aqui. Então nós fomos muito explorados e, consequentemente, agora a ideia é o quê? Você comercializar para poder favorecer também a economia desses países. E aí, galera, a gente tem recursos naturais para grande parte da América Latina. Vou dar um exemplo do Brasil. Se a gente for pensar no Brasil de uma formação assim, especificamente do Brasil, a gente é um dos grandes produtores agrícolas do mundo, de grãos principalmente. Mas a gente tem cana-de-açúcar, café e etc. Café é o grão também, então está enquadrado nesse processo. Mas a soja, o milho, etc. Mas muitos produtos, muitos. A gente tem riquezas mineralógicas. Nós produzimos ferro, nós produzimos manganês, petróleo, a gente produz petróleo. A gente produz gás natural. A gente produz carvão mineral. Ou seja, se a gente for pensar, a gente produz urânio. Se a gente for pensar no Brasil, o Brasil produz muita coisa. Produtos, características tropicais e características temperadas em termos agrícolas, mas riquezas naturais. E aí eu vou dar um conceito que vocês também vão ver no ensino médio, mas vocês já aprenderam superficialmente no 6º ano, que é a divisão geológica no país. Por exemplo, nós temos 3 grandes estruturas geológicas. Nós temos as bacias sedimentares, os escudos cristalinos e os dobramentos modernos. O Brasil não tem dobramentos modernos. Dobramentos modernos são as grandes cadeias montanhosas. Essas grandes cadeias montanhosas estão, sabe aonde? No Chile, naquela região do litoral do Pacífico na América Latina, aqui na América do Sul. Nós não temos essas grandes cadeias montanhosas, mas nós temos 64% de bacias sedimentares, onde estão os combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás, e
mais ou menos 36% de escudos cristalinos onde estão os minérios. E aí você tem ferro, manganês, ouro, prata, etc. Ou seja, é possível encontrar tudo isso nesses territórios? Bom, parcialmente sim. Parcialmente tem. Mas você vai ver que outros países na América Latina também têm esses recursos. Por exemplo, a própria Venezuela, a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre ela, riquíssima em petróleo, das maiores reservas de petróleo do mundo. Como eu falei da Bolívia, reservas de gás natural importantes, assim como a Rússia. E entre outros países aqui na América Latina tem grandes riquezas. E isso faz com que o interesse estrangeiro, o interesse dos países mais desenvolvidos, seja muito grande aqui. Porque eles precisam de matéria-prima. Isso é matéria-prima para o desenvolvimento das economias desses países. Então isso é muito importante da gente relacionar. Aí eu vou dar um exemplo, galera. De dois países. Eu falei da Venezuela anteriormente. A Venezuela é um grande produtor de petróleo. Na verdade, a economia da Venezuela se baseia no petróleo. E eu posso falar que isso aqui, muitas vezes, é ruim economicamente. O exemplo é o próprio Brasil, o próprio Rio de Janeiro. A gente baseou nossa economia no petróleo. Quando o petróleo deu uma queda devido à questão dos Estados Unidos, do Oriente Médio, etc., o que aconteceu com a gente? Nós tivemos uma queda na nossa economia também aqui. E aí nós tivemos problemas relacionados, é claro, à questão econômica, e aí o empobrecimento do Estado, em algumas regiões, principalmente. A Venezuela é um grande produtor de petróleo e tem grandes reservas de petróleo para o mundo todo. Entretanto, somente uma economia faz com que a Venezuela se torne um país mais vulnerável. Só depende daquela economia. Não que ela, mas Roberto, o Oriente Médio também. Sim, da mesma forma. São países ricos, e a gente pode falar, são países ricos, mas são países que só têm uma economia base. É como o Chile. Só que o Chile tem uma grande vantagem. O Chile tem o cobre como principal economia, principal riqueza natural, e tem o vinho como uma das suas produções também de grande importância. Entretanto, o Chile, e aí a gente brinca na questão econômica, que é o seguinte: quem está virado para o Pacífico e quem está virado para o Atlântico. Por exemplo, o Brasil está virado para o Atlântico. Então, a nossa economia é uma economia da década de 50 e 60, com o Nordeste dos Estados Unidos, com a Europa, ok. Só que agora a China ganhou espaço na economia. Então, a economia virou para o lado do Pacífico. E adivinha quem está do lado do Pacífico? O Chile. Apesar de uma limitação de riquezas, o Chile vem se desenvolvendo muito. E essa é uma questão importante também. Os seus parceiros econômicos. O Chile faz parte da parceria com outros países e, consequentemente, vem evoluindo. Então, por mais que não tenha tantas riquezas assim, consequentemente, países que têm seus parceiros econômicos vantajosos, etc., consequentemente, esses países vão dar muito certo. O caso do Chile é um grande exemplo. O Chile não tem metade das riquezas que tem o Brasil. Entretanto, tem parceiros econômicos bem favoráveis. Não que a gente não tenha, tá? A gente não está falando que o Brasil não tem, não. O Brasil tem. Tá? Entretanto, nós temos características diferentes. É como a Venezuela. A Venezuela é muito rica em si. Tem muito petróleo. Consequentemente, somente o petróleo pode sustentar a Venezuela? A gente não sabe. A gente não tem essa medida. Porque o petróleo ele varia muito, ele pode ir lá em cima como pode ir lá embaixo. Quando ele vai lá em cima, talvez seja muito vantajoso para a Venezuela. Quando ele cai muito, como aconteceu durante um bom período, foi a $30 o barril, hoje está por volta de 70, talvez para a Venezuela seja terrível. Então, essa dependência de um produto só é muito ruim. Foi o que aconteceu aqui no Brasil também com o Rio de Janeiro. Aí vamos dar um exemplo. Por quê? A gente ficou dependente de um produto. Isso causou uma dependência e, consequentemente, essa escassez econômica. Uma outra questão, e aí vem crescendo demais no território brasileiro principalmente, o agronegócio. É a questão do agronegócio que vem fazendo parte de como a gente pode falar assim, do PIB brasileiro de uma forma muito mais robusta. Por quê? Porque hoje, como a gente falou em outras aulas, etc., vocês também já estudaram bastante isso, a gente produz um produto que é necessário para o mercado externo. É como se eu falasse para você o seguinte: qual o produto que está na mesa do trabalhador? O feijão, o arroz, a mandioca, a batata. Estou dando um exemplo. Qual o produto que a gente produz para exportação? Principalmente a soja. A variação da soja na Bolsa de Commodities em Chicago ela é muito maior do que qualquer outro produto. Então, lembra do plantation, que é aquele sistema econômico utilizado para os países mais pobres na questão agrícola? E aí você utilizava a monocultura.
esse é o caso do Brasil. Tanto que a gente utiliza a soja como principal produto, e na entre-safra o milho. Nós plantamos e produzimos, exportamos muito isso para fora, principalmente para os Estados Unidos e para a Europa, para outros países também, mas principalmente para esses. E o agronegócio vem ganhando muito espaço. Por quê? Porque esses produtos valorizados são destinados à exportação e nossa balança comercial recebe esse valor. Entretanto, como a gente falou, a gente depende muito da tecnologia de fora. Isso é terrível. Apesar da nossa atividade agrícola favorecer, infelizmente, esse outro cenário, o cenário que a gente não evoluiu tecnologicamente, a gente depende economicamente de outros países, fez que a gente regredisse. E a gente tem que vender muito produto agrícola para conseguir equilibrar a nossa balança comercial. Isso acontece, galera, na verdade, essa dependência acontece com muitos países, dependência econômica. Por que essa dependência econômica acontece com muitos países? Simples. A gente tem produtos que são produtos matérias-primas, são bases. Tem um esqueminha que vocês também já aprenderam que a gente chama de DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Mas o que tem a ver com isso com o trabalho? Não, tem a ver com o comércio. É aquele pacto colonial que vocês aprenderam lá na colonização do Brasil. A gente tinha a colônia e a metrópole. O que a colônia mandava para a metrópole? Matéria-prima, produtos agrícolas. O que a metrópole mandava para a colônia? Produtos manufaturados. Tá, vamos tirar a colônia, vamos tirar a metrópole. Vamos colocar países em desenvolvimento, países da América Latina, e países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, etc. O que a gente manda para os Estados Unidos, o que a gente manda para a Europa? Matéria-prima, produtos agrícolas, população, etc. O que eles mandam para a gente? Tecnologia, capital e muita outra coisa. Ou seja, nessa balança comercial, nessa divisão internacional do trabalho, o que acontece? Nós somos grandes exportadores de matérias-primas, de produtos básicos, de base para eles produzirem tecnologia. É o que acontece, por exemplo, eu falei da Bolívia, do gás natural, por exemplo, como a gente falou do cobre no Chile, como a gente falou do petróleo na Venezuela e outros produtos em vários países da América Latina, que são riquíssimos em produtos mineralógicos. Aqui a gente tem, por exemplo, os chineses interessados muito aqui, não só aqui, mas também na África, os europeus, os norte-americanos. Por quê? São base de matéria-prima. Então, são esses elementos que são fundamentais para quê? Para a exportação, para que esses países desenvolvidos transformem esses produtos e depois vendam novamente para a gente esses produtos transformados. E aí, faltou uma característica bem interessante que eu queria falar com vocês, que é a questão do México. Você sabe que o México tem uma posição diferente dos demais países. Primeiro, que ele faz fronteira com os Estados Unidos. Ponto. Segundo, ele faz parte do bloco econômico dos Estados Unidos, que antigamente era o NAFTA e hoje é o bloco econômico que tem as iniciais dos países. Tá? O S, M e o CA. Consequentemente, todo mundo pensa assim, o México tem vantagens. Eu já vou colocar uma historinha aqui para vocês. O México é o segundo país que mais recebe dinheiro de seus imigrantes em países externos, assim, em outros países. Por exemplo, os mexicanos vão para os Estados Unidos, trabalham nos Estados Unidos e mandam dinheiro para o México. Essa divisa, aos 3, 4 anos, chegou aos números de 9,9 bilhões de dólares. Ou seja, os mexicanos trabalhando nos Estados Unidos, mandaram para o México mais de 9,9 bilhões de dólares. Bom, então os mexicanos vão para os Estados Unidos. Claro, não é assim, galera, mas eles tentam ir. E os norte-americanos, o que os norte-americanos fazem? Eles mandam as indústrias dos Estados Unidos para o México. A gente chama de indústrias maquiladoras. São indústrias que saem dos Estados Unidos e vão para o México, porque o México tem mão de obra mais barata. O México tem acesso a matérias-primas. O México pode, de uma certa forma, dar uma ênfase maior em termos de produção. Vou dar exemplo das indústrias automobilísticas, tá? Que muitas saíram lá do Nordeste dos Estados Unidos, deixaram cidades abandonadas e foram para a fronteira do México. Produz ali, é muito mais barato, tem acesso a matéria-prima, tem acesso a mão de obra barata, os custos são menores, na globalização isso é muito bom, e aí você depois exporta novamente para os Estados Unidos, já que eu tenho um acordo com o México, que ele faz parte do meu bloco econômico. Olha só que jogada interessante. Eu instalo uma indústria no México, pago muito mais barato, depois o carro entra para o meu país, normalmente sem pagar muitos impostos, já que nós temos acordo de livre comércio, porque o antigo NAFTA, entre aspas, é uma área de livre comércio. Isso mostra um pouquinho de como é esse cenário entre
países desenvolvidos e países em desenvolvimento. E o México é o grande exemplo. Também faz parte desse processo de industrialização tardia, assim como o Brasil e outros países. Então, o cenário é mais ou menos esse. Nós ainda continuamos sendo países que abastecem países desenvolvidos com matéria-prima e com essa questão da mão de obra barata, do acesso à matéria-prima, tudo isso. Que, de uma certa forma, a gente deveria mudar, né? Desenvolver um pouco mais de tecnologia para a gente entrar no mundo com uma competição melhor. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o nosso próximo vídeo.